Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você um pouco sobre as promessas de Deus, que são tantas, né? A gente, quando medita na palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia é de fato um testamento do próprio Deus que ele deixou para aqueles que creem nele, para aqueles que servem a ele. É uma palavra repleta de promessas. Você sabe que um dos significados da palavra promessa é cumprir aquilo que está escrito. E quando Deus ele fez as suas promessas e Deus fez questão de escrevê-las na sua santa palavra, é para ficar registrado. E ele ainda deixa bem claro que ele não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependas. E ele disse que o que ele promete, ele cumpre. Mas eu quero já iniciar esse vídeo, que hoje eu vou falar sobre como você deve proceder para alcançar o cumprimento das promessas de Deus. Eu vou te dar aqui alguns passos para você alcançar as promessas, o cumprimento das promessas de Deus, que ela começa na parte de dentro, a maior de todas as promessas, que é a certeza da nossa salvação, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a maior de todas as alegrias, e ela se estende para o lado de fora. Eu quero começar citando esse versículo aqui de Mateus, capítulo 7, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Primeiro passo, você que deseja alcançar, sabe, o cumprimento das promessas de Deus, você deve tirar do seu caminho a ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha a pessoa em tudo, inclusive no relacionamento com Deus, na caminhada rumo ao cumprimento da palavra de Deus. No mesmo capítulo 7, versículo 33, ele diz assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, além de não andar ansioso, a pessoa que está caminhando, que deseja ver a palavra de Deus se cumprindo em sua vida, a pessoa que deseja alcançar as promessas de Deus, ela deve se submeter ao Espírito. Ela deve se submeter a Deus. E é o segundo passo. E está aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Eu vou ler em duas versões. A primeira versão bíblica diz assim, ó: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa aqui é a versão corrigida. Na atualizada diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro passo para você alcançar a promessa de Deus é você não ser uma pessoa ansiosa, tirar da sua vida a ansiedade. Segundo passo, você deve fazer a vontade de Deus em tudo. Vou te dar alguns exemplos. Quando Naamã foi até o profeta em busca do cumprimento da promessa, que era a cura, o profeta mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, correto? Naamã, de início, não quis, mas para fazer a vontade de Deus por boca do profeta, ele se submeteu
a mergulhar naquele rio podre. Na primeira vez nada aconteceu, na segunda vez nada aconteceu, mas na sétima vez ele se levantou curado, com a pele limpa. Ou seja, ele fez a vontade de Deus e ele alcançou a promessa. E o terceiro passo, com efeito, tendes necessidade de perseverança ou paciência. Ele teve que ser paciente, ele teve que ser perseverante. Deus disse para Josué dar 13 voltas na muralha, que a muralha ia cair. Ele deu uma, ele deu 7, 10, a muralha só caiu após a 13ª volta. Ou seja, além de fazer a vontade de Deus, ele teve que ser perseverante. Na caminhada rumo ao cumprimento da promessa, você vai passar por muitas lutas, você vai passar por muitas provas, você vai passar por momentos difíceis, que vai exigir de você paciência, que vai exigir de você perseverança. Eu não sei em busca de qual promessa você tem estado, se é a conversão de um ente querido, se é a transformação do seu casamento, do seu cônjuge, se é a promessa econômica, se é a promessa sentimental, ou se é a maior de todas as promessas, que é a presença de Deus, que é a salvação, que é o Espírito Santo. Todas elas, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter perseverança, porque você só vai alcançar o cumprimento delas fazendo a vontade de Deus. Vou ler mais uma vez. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, você só alcança a promessa depois de fazer a vontade de Deus. Você já se perguntou se o que você tem feito é a vontade de Deus? Você já se perguntou se o que você quer é a vontade de Deus? Vou te dar um exemplo. Abraão queria ter um filho. E ele foi paciente, ele foi perseverante, ele teve o filho. Mas a vontade de Deus era que Abraão fosse pai de uma grande nação. Então chegou o momento, Deus fez a vontade de Abraão, deu filho, correto? Mas chegou o momento que Deus pediu a vontade de Abraão, que era o filho, colocou Abraão à prova e Deus fez a vontade dele, quando Abraão o obedeceu. Ou seja, Abraão hoje é pai de uma numerosa nação. Os da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Você é o filho de Abraão. Ou seja, a vontade de Deus foi feita, porque Abraão obedeceu. Você já se perguntou se o que você quer é a vontade de Deus? Todos os dias nós oramos o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não adianta você fazer essa oração da boca para fora, porque às vezes você está passando por uma luta, por um momento difícil, e isso é a vontade de Deus, para te amadurecer, para te preparar para algo grande, e está aí você reclamando, está aí você murmurando. Dessa maneira você não vai alcançar a promessa de Deus, ou as promessas de Deus. Se você deseja alcançar a promessa de Deus, você tem que se colocar 100% à disposição dele. Claro, primeiro, sem ansiedade. Segundo, com obediência, fazendo a vontade dele. Terceiro, com paciência e com muita perseverança. Fazendo isso, você pode ter certeza que você vai alcançar o cumprimento não só de uma, não só de duas, mas de todas as promessas de Deus. E começando pela sua salvação. Você vai ser uma pessoa próspera, salva. Com saúde, salva. Família abençoada, salva. Casamento transformado, etc. Com todas as promessas cumpridas na sua vida. Mas acima de tudo, a maior de todas as promessas se cumprirá na sua vida, que é o Espírito Santo, que é o batismo com ele, que é a certeza da sua salvação. Deus abençoe você.